Olá a todos, nós vamos começar as entrevistas do mês de junho. Este mês vamos ter o tema Yoga e Ayurveda e vamos ter connosco a Andreia de Oliveira, que será a nossa convidada de todo o mês. Olá Andreia. Olá Marisa, bom dia, tudo bem? Tudo Olá a bem. todos. Então, o tema é Prana, energia vital. E eu começo já por perguntar quais são as 3 essências vitais. Ora bem, deixa-me só enquadrar um bocadinho este tema, já que a minha intenção durante este mês é falar um pouco desta união tão íntima que existe entre yoga e Ayurveda. Surgiu-me o primeiro tema Prana, porque Prana é a energia que nos move a todos e que é responsável por tudo, portanto está na base de tudo. Pareceu-me um bom tema para iniciar esta abordagem, esta união, porque quer no yoga, quer no Ayurveda, nós falamos na energia vital, no prana, como base e sustento de tudo. As energias, o prana é uma das essências vitais, podemos considerá-las assim, e podemos enquadrar as 3 essências vitais, que são prana, tejas e ojas, como umas contrapartidas dos doshas, da sublimação dos doshas, vata, pitta e kapha. É como se fossem essas sublimações, essas contrapartidas mais sutis dos nossos 3 doshas, quando em equilíbrio acabam por nos brindar com estas essências mais puras. E porquê que são elas tão importantes? Pronto, como eu disse, prana, tejas e ojas são como essências refinadas e puras que nos são fornecidas pelos humores biológicos e controlam as nossas funções, quer corporais, quer mentais. O seu acúmulo em nós, ao contrário dos doshas, não é? Quando os doshas acumulam em nós, agravam o nosso estado de saúde. Não é bom nós acumularmos os doshas, provocam desequilíbrios. Ao contrário disso, quando acumulamos estas energias vitais, estas essências vitais, quer prana, quer tejas, quer ojas, nós temos um excesso de saúde, de vitalidade, de discernimento e ao mesmo tempo resistência, não é? Vitalidade mais do lado do prana, o discernimento mais do tejas, ojas mais desculpa, a resistência mais do ojas. Nos permitem, se acumularmos em grande quantidade, termos uma vida livre de doença, mais saudável, mais cheia de energia. E podes-me definir um bocadinho sobre cada uma delas? O que é o prana, o que é o tejas, o que é o ojas? Ok. Ora bem, prana é a nossa força vital, é a energia vital básica que sustenta tudo. Ela é a essência, por isso está mais ligada à vata, porque ela é a essência refinada do elemento ar e do éter. Tem uma natureza tal como vata, móvel, não é? E é responsável por tudo o que é movimento, por funcionamento de tudo. Ela é responsável pela coordenação do ar, pela coordenação dos nossos sentidos, responsável pelo fluxo de pensamentos que ocorre na nossa mente. E a um nível mais profundo, ela eleva a nossa consciência a estados superiores. O Tejas é responsável, é o nosso brilho, é a nossa luz. É a essência do fogo, do elemento fogo, e através do Tejas nós somos capazes de pensar, de ter impressões, de tomar decisões, de apurar o nosso discernimento e inteligência. Ela manifesta-se, esta energia manifesta-se através do calor, da luz, da inteligência, até da determinação. Ela é a luz da nossa aura, não é? Imaginemos que todos temos uma aura, todos temos uma aura. Quem tem um tejas muito apurado tem uma aura quase que se vê translúcida, transparente, bem clara. Expressa-se no brilho dos nossos olhos, da nossa pele, na forma como expressamos calorosamente as nossas emoções. E a um nível mais profundo, ela é responsável por estados elevados de percepção. Uma percepção mais apurada, refinada, aguçada até. O ojas é comumente conotado com a nossa imunidade, não é? Ela é o vigor fundamental, a vitalidade, e é o elemento sutil, ou a essência subtil dos elementos água e terra. Ela é como se fosse a nossa reserva de energia, a essência do alimento que é digerido, e a um nível mais profundo, dar-nos
calma, aquela calma que promove a paciência, estados de compreensão e que nos eleva a consciência também a um estado mais sereno de quietude. Estas energias são muito subtis e consegues-nos explicar como é que elas se manifestam na mente? Estas energias têm uma grande manifestação, ou elas manifestam-se essencialmente através dos nossos estados mentais, da nossa energia vital, da forma como nós agimos e reagimos, mas essencialmente através da nossa mente. Prana, como o sopro de vida que é, permite-nos desenvolver a nossa capacidade de reação positiva aos vários desafios que a vida nos vai colocando pela frente. Dá-nos entusiasmo, vivacidade. Tejas ilumina o nosso discernimento e permite-nos fazer as escolhas mais adequadas para nós. Apurar a nossa capacidade de decisão, de percepção, de julgamento também. E Ojas permite-nos ter mais calma, mais paciência, sermos mais resistentes e de alguma forma mais estáveis. E a nível emocional, também conseguimos observar a presença destas essências? Claro que sim. Prana sustentam emoções de equilíbrio, de harmonia, de criatividade. Normalmente as pessoas que têm excesso de prana são muito criativas em relação a tudo na vida, inclusivamente na forma como gerem a sua vida e direcionam a sua vida para seguirmos o nosso Dharma, né? Seguirmos o nosso propósito de vida. E é muito importante em termos de emoção, quando temos um excesso, um acúmulo de prana, nós sentimos que podemos gerir melhor, equilibrar melhor as emoções que tantas vezes nos desconcertam, não é? As emoções que tanto se movimentam, que nos desconcertam tantas vezes, que nos descontrolam, como o prana em acúmulo, acumulado em nós conseguimos, não se calhar não fugir desse descontrole que acontece às vezes, mas depois poder gerir essas emoções de forma a não deixar que o descontrole seja tão grande. Tejas alimenta-nos mais as emoções de tranquilidade, no sentido de nos permitir discernir, ter coragem, discernimento, ter um foco a seguir. E Ojas brinda-nos com a sua calma, quietude, paciência, aquela sensação de contentamento, santocha puro, não é? Aquilo que vem do fundo da nossa alma e que nos preenche. Portanto, é importante nós mantermos estas três essências equilibradas em nós para podermos empreender a nossa vida de forma mais fiel a nós. Como disseste, estas essências têm muito, portanto, quanto mais acumuladas, melhor para nós. Então, o que é que nós podemos fazer para nutri-las, para conseguir acumular mais de prana, tejas e ojas? Ora bem, é importante referir que quando nós temos estas energias em escassez, quando elas são deficientes em nós, por exemplo, prana, quando nos falta o entusiasmo, quando nos falta esta vitalidade que nos impulsiona à ação e ao empreendimento da nossa vida, nós podemos entrar num estado de apatia, de depressão, de letargia, de falta de iniciativa para empreendermos as ações das nossas vidas. Pode haver até uma espécie de estagnação mental. Tejas, como está ligada à capacidade perceptiva da nossa mente, quando está em falta, gera alguma falta de lucidez, de discernimento. A percepção pode ser errada, a percepção do que é real pode ser errada, confundida, iludida até. Pode dar origem a uma falta de determinação, de convicção, até de coragem. Por sua vez, quando o Oja está deficiente, surge um cansaço também mental e o nosso sistema imunológico, quer em termos físicos, mentais e até espirituais, acaba por falir. Ok. E quando falamos em prana, comumente surge a tendência de pensarmos logo na respiração ou no ar que respiramos. O que é que nos podes explicar acerca disto? Ok, isso é uma visão um pouco redutora, não é? Associar prana só ao processo respiratório, ao ar que respiramos, é uma visão muito redutora.
Quando no yoga e no Ayurveda nós falamos do prana, nós estamos a referir-nos apenas e só ao oxigênio, à respiração como um impulso vital. Importa perceber neste momento a raiz sânscrita da palavra prana. Pra significa constante, na significa movimento. Portanto, prana, mais do que o ar que respiramos, é a energia responsável por tudo o que é movimento constante, quer aquele que existe no universo, quer aquele que existe em nós. Desde o momento da nossa concepção, o prana entra em nós como uma luz que sustenta a nossa existência e que existe em todo lado, dentro e fora de nós. É muito mais do que o simples ato de respirar, ainda que a respiração seja uma forma privilegiada, um veículo privilegiado de absorver o prana, como tantas outras. Ok, então o prana sustenta todas as formas de vida, é verdade? Claro que sim. O prana é a própria vida, ele sustenta a vida, ele está impregnado no universo, em tudo o que é movimento no universo. E para definir até melhor esta essência vital, eu gostava de citar um autor do qual já li alguns livros e gosto bastante, o Atul Multil, e ele explica no seu livro Pranayama, a respiração sagrada do yoga, o prana desta forma, e eu passo a citar. Ele, o prana, brilha nos nossos olhos. É graças ao poder do prana que conseguimos ver, ouvir, cheirar, pensar, tomar decisões. Prana está no sorriso de uma jovem, na melodia da música, no poder das palavras de um orador, na expressão do amante. É tudo o que se manifesta e está em tudo o que se manifesta. Prana é força, magnetismo, eletricidade. É o prana que bombeia o sangue do coração para as artérias. É o prana que digere e assimila o alimento. Elimina toxinas, ajuda a pensar, mover, falar, escrever. Uma pessoa saudável tem prana em abundância, muita vitalidade e muito carisma. Eu acrescentava ali quando ele diz que o prana está presente no sorriso de um jovem, eu até dizia no sorriso de uma criança, na vivacidade, no entusiasmo de um jovem, na determinação de um adulto e na serenidade que um olhar de um ancião espelha, experiência e sabedoria de vida. Portanto, muito bonito. Prana é isto. Prana é isso mesmo, não é? Ok. E como é que podemos ter mais prana e melhor prana? Ora bem, nós podemos ter melhor prana através de tudo o que fazemos na vida, não é? Nós absorvemos a prana de várias formas, através da alimentação. A alimentação é uma forma de absorvermos prana por excelência, o alimento que nós ingerimos e, acima de tudo, o alimento que nós digerimos e absorvemos, dá-nos uma quantidade de prana boa ou má, de acordo com a qualidade do alimento. Também tudo aquilo com que nutrimos os nossos sentidos, as cores, os sons, portanto a música que nós ouvimos, os cenários da natureza que decidimos brindar o nosso corpo, a nossa mente, tudo isso, o sol, a água, tudo isso nos dá prana. Portanto, uma boa música, um passeio à beira-mar, um apreciar o pôr do sol, o luar, alimenta-nos de um bom prana. Claro que a respiração também, não é? E quanto melhor respirarmos, mais prana conseguimos absorver e expandir se usarmos até determinadas técnicas de respiração. E uma boa conversa também nos dá mais prana. Uma boa conversa. Privar-nos com pessoas que nos preenchem também dá prana, sim. Evitar talvez aquelas pessoas que nos desconcertam mais, não é? Que nos desafiam mais em termos emocionais, porque às vezes não, as emoções negativas também nos roubam, nos sugam esta prana. Exatamente. E qual é a importância de pranayama usado na prática de yoga para fortalecer esta essência vital, o prana?
Ora bem, o pranayama surge como uma técnica de controle e expansão do prana, não é? Nós fazemos o pranayama através de exercícios de respiração e essa expansão e controle do prana vai provocar um acúmulo, quando feito devidamente, vai provocar um acúmulo dessa energia, dessa essência vital em nós, uma expansão. Quando nós respiramos de forma correta, tudo em nós se equilibra, quer órgãos, tecidos, células. Quando nós respiramos bem, o oxigênio consegue aceder a cada célula nossa, a cada tecido, a cada órgão, tudo funciona no nosso corpo na devida ordem perfeita. A nossa mente tem o fluxo de pensamentos adequado àquilo que nós precisamos, adequado à nossa vida. As emoções geradas são as emoções, ou nós temos capacidade, podemos dizer assim, nós temos capacidade para gerir melhor as nossas emoções, para lidar melhor connosco, com as expectativas que criamos em relação à vida, para enfrentarmos e criarmos estratégias para enfrentarmos os desafios de vida, para seguirmos o nosso Dharma. Porque se a respiração não é feita de forma adequada, nem as nossas células, nem os nossos órgãos recebem o oxigênio adequado e que precisam para funcionar da forma correta. A nossa mente não fica disposta a gerar emoções positivas, pensamentos positivos. E o que é que eu sinto? E por isso é que eu acho que o pranayama às vezes pode ser uma técnica enfadonha para quem começa a praticar yoga. E eu sinto como instrutora que no início as pessoas assumem ou mostram alguma resistência à técnica do pranayama, porque implica estar parado, não é? Sentado, observar apenas a respiração e, devido à aceleração da vida, à aceleração da mente, as pessoas não têm muita predisposição para sentar, parar e estar apenas atentos à forma como a respiração acontece. Mas depois, ao longo do exercício, à medida que as pessoas se vão exercitando, eu sinto que elas vão ficando mais aptas, mais predispostas a este exercício que tanto expande a nossa energia vital, o nosso prana. Porque também é comum pessoas, e eu tive há pouco tempo uma experiência dessas, me dizerem assim: Andreia, não consigo respirar, fazer a respiração completa como tu sugeres. Portanto, quando se sugere a respiração completa, envolvendo o abdômen, as costelas, o peito, essa pessoa não estava a conseguir fazer e diz que nunca consegue respirar de forma completa. Só respira-se ao nível do peito, ao nível muito superficial. Portanto, eu acho que é mesmo muito importante respirarmos bem para que tudo possa fluir no nosso corpo, na nossa mente e na nossa vida. Porque senão, se nós tivermos falta, carência, insuficiência desta energia vital, deste prana, o nosso corpo tende a envelhecer e a degenerar mais rápido. Agora, estas técnicas de pranayama têm como objetivo equilibrar, não é? Equilibrar todos os nossos processos internos e dar-nos dose extra desta energia vital, porque quando nós temos um bom prana, tudo em nós, físico, mental e até espiritual, funciona bem direitinho, bem direitinho. Andreia, portanto, estavas a falar de que nós precisamos de aprender a respirar, não é? Eu acho que nós, como seres humanos, também nesta aceleração em que vivemos, esquecemos um pouco de respirar bem e melhor. Mas talvez para isso, para começarmos a respirar melhor, também precisamos de um acompanhamento mais profundo, com um instrutor de yoga, com um terapeuta da Ayurveda que tenha esta valência. Podes-nos dar alguns exemplos de técnicas de pranayamas que sejam simples e que possam ser um início para começarmos a respirar melhor? Sim, eu diria que para respirar bem, nós não precisamos. O papel do técnico, o papel do instrutor é importante porque acaba por nos proporcionar um contexto em que nós estamos mais aptos a estar presentes. Porque para nós respirarmos bem, convém estarmos presentes e testemunharmos, pelo menos nem que seja de vez em quando, os nossos processos, a nossa mente,
a nossa própria respiração, porque ainda não falando em técnicas mais avançadas do pranayama, eu considero que o mais simples, o mais básico, é aquele que deve ser trabalhado em nós, como base depois para complexificarmos com outras técnicas. Porque respirar bem implica apenas isso só, termos consciência, testemunharmos. Isso, por isso é que o yoga é importante, porque o yoga vai-nos apurando esta habilidade de estarmos presentes na prática de yoga, e se o fizermos com regularidade nós vamos poder aplicar esta habilidade que desenvolvemos na prática, no tapete, no resto da vida. Então vamos dar por nós, durante a nossa vida cotidiana, testemunharmos tudo em nós, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa respiração. E como tal podemos usar essa respiração, esse momento para fazermos respirações mais completas, mais profundas, porque o que é certo é que a vida de todos nós é caracterizada hoje em dia por uma grande aceleração, uma grande agitação, quer física, quer mental. Portanto, é normal que a própria respiração também ande acelerada, mas se nós tivermos, por norma e por regra, por disciplina, um momento do dia em que nos dedicamos a observar essa respiração, a testemunhá-la e a acalmá-la, isso vai acontecer depois quase de forma natural, porque quando nós nos predispomos a testemunhar, o facto de observarmos acaba por naturalmente acalmar qualquer processo, quer a mente, quer a respiração. Então eu acho que nós devemos sugerir, acima de tudo e primeiro de tudo, uma respiração simples. Aquela em que, por exemplo, nos sentamos de uma forma confortável para as pernas e mantemos o nosso tronco bem direito, longo, relaxado nos ombros, relaxado no abdômen. Fechamos os olhos para sentir melhor, para aliviarmos o nosso corpo, a nossa mente de distrações visuais. Fechamos os olhos e mantemos o foco na respiração. E sentirmos ela acontecer, de partes, idealmente, não é? Sentir que todo o corpo, todo o tronco é envolvido na própria respiração, o abdômen, as costelas, o peito. Sentir movimentos de expansão quando o ar entra, de recolhimento quando o ar sai. Porque nós respiramos muito direitinho quando somos bebés e crianças, e eu tenho essa experiência com as crianças no yoga. O que é que acontece? As crianças mais novas respiram, mais pequeninas, respiram muito bem. Quando nós inspiramos, expandimos, não é? E quando expiramos, recolhemos. Mas à medida que eu vou estando com crianças mais crescidas e com adultos, é difícil, numa primeira fase, eles manterem essa respiração que expande. Normalmente fazem o inverso. Inspiramos e recolhemos tudo. Ao expirar é que expandimos. Isso não é o correto, não é? Porque se o ar entra, ocupa espaço, há uma expansão. Quando o ar sai, alivia espaço, há um recolhimento. Mas esta consciência da respiração não existe se nós não tivermos um momento de atenção, de silêncio, não é? De autoobservação. Isto num pranayama mais... E nós devemos existir com este pranayama que eu considero de básico. Simplesmente estar sentado e respirar desta forma. Fazermos alguns ciclos ou determinarmos 5, 10 minutos pela manhã. Eu gosto sempre de fazer tudo pela manhã, mas pode ser feito durante qualquer hora do dia. E depois sim, avançar para outras técnicas de pranayama mais complexos, o Nadi Shodhana Pranayama, aquele que nos purifica os canais, o canal esquerdo, o canal direito, e que nos promove o equilíbrio, a harmonia. Depois também há o pranayama que nos estimula e aquece mais, o Suryodhana Pranayama, aquele que nos arrefece e nos faz recolher provoca uma maior introspeção, como o Chandra Pranayama, o Pranayama lunar. Depois temos o Brahmari, temos os que arrefecem por natureza. Há uma série de técnicas mais complexas que podemos depois até intensificar mais com bandas, com retenções, mas primeiro eu sustento que a base é o nosso primeiro alimento em termos de uma boa respiração. E se o fizermos todos os dias, um pouquinho que seja, ou de forma regular durante a semana, nós vamos perceber a diferença no nosso respirar e a diferença na nossa disposição para a vida e até na nossa saúde. Porque a respiração
está na base, ao respirar bem, está na base de uma boa saúde. Marisa, Isso. em termos de pranayama, destas técnicas, depois nos podcasts inerentes a esta entrevista, que depois vocês vão passar, eu vou sugerir exatamente esta técnica mais simples de respiração e depois um Nadi Shodhana Pranayama, também um privilegiado para manter o equilíbrio e a harmonia. Por isso é que não nos desenvolvo mais aqui, porque depois teremos esse exemplo prático através dos pequenos vídeos. Claro. E foi muito bom ouvir um bocadinho sobre estas 3 essências, o Prana, o Tejas e o Ojas, e essencialmente como conseguimos retê-las também no nosso corpo. E esta característica do pranayama é muito importante porque cada vez mais precisamos de respirar melhor e de saber respirar melhor. Portanto, obrigada, Andreia, por esta partilha. Foi muito interessante. E então até ao próximo vídeo, Andreia. Namastê. Namastê. Obrigada. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.